Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Polly do canal da Turma da Tia Polly e hoje nós estamos aqui para mais uma pré-aula da classe dos primários. Se você é professora dessa classe, seja muito bem-vinda ao nosso canal. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, o que está esperando? Se inscreve, faz o nosso canal crescer, compartilha também, porque os conhecimentos que estão aqui tanto quem dá aula como quem também não dá aula, mas são princípios bíblicos e isso faz diferença na vida espiritual de muitas pessoas também. E ainda com a nossa novidade do Telegram, se você ainda não se inscreveu no grupo, está perdendo. E se você ainda não faz parte do nosso grupo do Telegram, estamos esperando você lá, ok? A minha sugestão, então, de louvores continua sendo o louvor da acolhida, que é o Abra um Sorriso, da Aline Barros. E o hino referente à aula, eu encontrei um hino que o nome dele é Eliseu. Ele não é um hino que vai falar somente da passagem que nós vamos falar da aula de hoje. Ele abrange toda a vida do profeta Eliseu. Mas se você encontrou um hino que fala mais, né, direcionado à aula de hoje e puder compartilhar conosco, compartilhe aqui nos comentários ou lá no nosso grupo do Telegram. Contribui para que nós possamos melhorar a nossa escola dominical, amém? E o nosso hino permanente, que é os hinos do livro da Bíblia. Continuando agora, eu trago para vocês uma sugestãozinha de tarefa. Como sugestão de tarefa, eu digo para vocês mandarem o link desse hino para os pais no grupo de WhatsApp, para que eles possam assistir em família, comentar sobre o que eles assistiram no vídeo, fazer uma breve pesquisa sobre quem foi Eliseu, para que seja um momento de comunhão com a família, todo mundo ali aprendendo a palavra do Senhor. Para que quando a criança chegue na escola, ela já tenha aprendido em casa, tendo uma base ali com o ensinamento dos pais através desse vídeo. A sugestão do Memorizando de hoje é uma brincadeira que vocês vão fazer com as crianças. Vocês vão dar o textuário para elas dividido, como nós temos feito, e vão falar assim para elas: olha, coloca em ordem agora o textuário. E as crianças vão tentar mais com os olhos fechados. Você vai fazer com um, na verdade, para que os outros possam ver. Conforme o número de crianças você achar que dá tempo de fazer com mais de uma criança, ok. Se não, você faz só com uma para os outros ver. O que você vai fazer? Você vai falar para eles, olha, a professora vai pôr aqui, embaralha ali o quebra-cabeça do versículo e fala assim, olha, agora eu quero que você com os olhos fechados, você monte em ordem esse quebra-cabeça para a prof. A frase que tem que aparecer é essa. Aí você lê o textuário com todos eles juntos. E aí você deixa a criança montar. E ele vai estar de olho fechado e vai estar montando ali. E aí depois você fala, parou o tempo. Claro que a criança dificilmente a criança vai conseguir colocar em ordem, porque tá nela de olho fechado, então vai ser difícil. Pode ser que consiga, mas eu acho bem difícil. E aí você vai organizar, você mesmo vai, enquanto ela está com o olho fechado, você vai organizar. Aí você pergunta para a criança: você acha que você conseguiu? Não pode abrir o olho. Você acha que você montou certinho? Daí a criança vai dizer: eu acho que não, eu não sei, não consegui, é difícil, porque a gente não sabe o que tá montando. Aí você vai falar para eles abrirem o olho, eles vão ver: nossa, mas aí eu montei certinho. E as outras crianças que viram, que não vão poder contar, vão dizer assim: foi a prof que te ajudou, certo? E é isso, você vai mostrar para eles que é isso que é fé. É quando a gente não vê solução, não vê como arrumar o que a gente precisa, a gente não tem condição de arrumar as coisas, que a gente não sabe o que fazer, tá ali no escuro mesmo, sem saber o que fazer, e vem Deus, né? A gente ora, entrega nas mãos de Deus, e Deus vem e organiza tudo que nós precisamos na nossa vida. E quando a gente abre os olhos, está ali, ó, tudo certinho. Então, isso é fé. E é a ação de Deus mediante a nossa fé, certo? Então é mais ou menos essa a brincadeira ali que vocês vão fazer com eles. Sugestão para a história, como eu falei, nós vamos falar agora, semana passada nós falamos de Elias, essa semana nós estamos falando de Eliseu, então é interessante que você faça um apanhado, que Eliseu, ele andava junto com Elias, ele aprendeu com Elias, e quando Elias foi arrebatado por Deus, né, conta que Elias não morreu, que ele foi levado aos céus, ficou no lugar dele, então, o Eliseu. E como toda a história, né, como
vai se passar ali dentro da casa da sunamita, eu trouxe para vocês essa sugestão de uma casa que é feita em caixa de papelão. Se você entrar lá no Telegram, abrir o nosso slide, esse endereço que está escrito ali, ó, caixinha de papelão, pesquisa no Google, e clicar em cima dele, ele vai redirecionar a página do Google, aonde tem uma pessoa que está ensinando a fazer, é um vídeo de uma pessoa ensinando a fazer essa casinha de papelão. E nessa casinha você vai colocar os personagens da história de hoje. Como você vai fazer os personagens? Aí fica a seu critério. Eu iria sugerir para continuar com as colheres de pau lá. Mas se você vê que não dá, então curso, põe os personagens mesmo que vem ali do mostruário ou os personagens que você vai imprimir, enfim. O que você for usar de recurso, coloque dentro da casinha. Que essa casinha ela abre e fecha. E quando você abre, você tira o personagem. Acho que fica bem interessante e tem muito a ver com a nossa história de hoje. Certo? E é interessante porque na história fala que ela colocou uma cama para ele, uma cadeira, uma mesa, um candeeiro. Então, leve imagens dessas ou objetos, se você tiver de brinquedo na sua casa, leve para ficar bem ilustrativa a nossa mensagem. O que a gente deve ressaltar na história? Então, antes de você começar a contar a história, você vai fazer perguntas para eles quem era o profeta Eliseu, daquele vídeo que eles assistiram, da conversa que eles tiveram com o pai deles, eles têm alguma coisa para contribuir para você. Então, vai pegando lá dessa conversa e vai, né, costurando todas as falinhas dele para você chegar até o dia que ele tem esse encontro com a Sunamita. Certo? Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai apresentar o que você vai ressaltar nessa história. Vai contar quem era a Sunamita, que a Sunamita era uma mulher sábia. Por quê? Porque ela sabia gerir as finanças que estavam ali, né, à disposição dela. Tanto que ela sabia, olha, dá para nós, quando ela conversa com ele, ela fala assim, ó, dá para nós construir uma casa que é um quarto para o profeta de Deus. Ali fala também que ela sabia gerenciar a casa dela, porque ela ofereceu comida ali, então tinha comida na casa. Sempre que o profeta passava por ali, ela chamava ele para tomar café. Então ela era uma mulher sábia, que ela gerenciava a casa dela, que ela sempre tinha alguma coisa para oferecer para quem passasse por ali. Ela também servia a Deus honrando o seu marido. Quando ela vai lá e fala: olha, estava vendo esse homem de Deus, vamos construir uma casa. Então ela conversa com o marido, ela não sai tomando atitude, fazendo tudo sozinha do jeito que ela acha que está certo. Então tudo isso demonstra a sabedoria. Você deve ter meninas na sua sala que vão se tornar mães, mulheres. Então é importante ir ressaltando esses pontos para elas verem em quem se espelhar. Porque se elas forem olhar para os modelos que o mundo, né, para o modelo que o mundo pinta aí, talvez ela não tenha toda essa sabedoria e todos esses milagres acontecendo na vida delas. Sunamita teve porque ela tinha todos esses princípios, certo? Na oportunidade que ela teve de servir ao reino, ela o fez. Então, quando ela viu aquele profeta, ela sim viu a necessidade que ele tinha e ela sabia como prover. Nossa, ele vai pregando a palavra de Deus, fazendo, entregando a mensagem de Deus, sempre por aqui. Eu não posso fazer o que ele faz. Mas eu posso servir ele de alguma forma, eu posso servir alimento para ele e mais tarde ela tem essa direção. Não, eu posso servir, se eu montar um quarto para ele posar, ele vai ficar à vontade e ele pode ir e vir por aqui sempre que ele quiser. Então ela viu uma oportunidade e ela serviu a Deus. Quando ela estava servindo o profeta de Deus, ela acaba servindo a Deus da forma que ela podia. E também ela sabia identificar quem era de Deus. Quantas pessoas podiam passar na janela dela? Mas ela sabia diferenciar, esse é de Deus, esse não é. E ela convidou para entrar na casa dela quem era de Deus, o que vinha da parte de Deus. Importante isso também para nós. Servir a quem estava a serviço de Deus. Então ela não ficava ali pedindo coisas, não, olha, eu faço isso para você se você faz isso para mim. Não, eu recolho você aqui para você orar por mim. Não fez nada disso. Ela apenas estava ali com o intuito de servir, sem esperar nada em troca. E aí, que mais que fala? A mulher sunamita era grata pelo que tinha. Mesmo sabendo que por não ter filhos não era bem vista, ela se conformou com a situação, pois aceitou a vontade de Deus.
não apresentava amargura no seu coração, diferente de Ana. Ela continuou servindo a Deus como podia. Então, nós temos duas mulheres aqui, por exemplo, a Ana queria muito ter filho. Quando ela vai orar, ela fala assim que ela chorava com amargura de alma. Aquilo estava machucando, ela estava ferindo ela, porque ela queria mudar aquela realidade que ela tinha. Ela não aceitava não ser mãe de filhos e ela queria mudar. E claro que com fé e oração, e quando houve esse quebrantamento da alma dela, o Senhor atendeu, né, o pedido dela. Já a mulher sunamita, ela entende, meu marido é velho, eu não posso dar filho para eles, mas nem por isso ela deixou a mágoa, o rancor entrar dentro dela. Ela aceitou as coisas como eram, mesmo ela sendo mal vista. Toda a perseguição que Ana sofria, ela também sofria. Talvez não sofria tanto, porque não consta, pelo menos na Bíblia, que o marido encontrou outra mulher. Na Bíblia não fala isso. A de Ana, a gente já sabe que o marido dela tinha, né, pegado uma outra esposa, né, a Penina, mas essa da Sunamita não tinha. Então, talvez ela não sofria dentro de casa esse tipo de acusação como Ana sofria. Mesmo ela sabendo a situação dela, querendo talvez que Deus mudasse aquilo, ela continuou servindo a Deus e não deixou aquela amargura. Ela servia a Deus com alegria, né? Na oportunidade que ela teve, no que ela tinha, no que ela podia, ela servia a Deus. E Deus honrou-lhe a serva, concedendo uma bênção, mas ela não tinha pedido essa bênção. Então ela pegou lá o atestado dela, ó, você não pode ter filho. E aí, ela, ao invés de pedir a Deus e clamar e o milagre como Ana fazia, ela não fez. Não, simplesmente não posso, não posso. O Eliseu falou assim: olha, você quer que eu vá retribuir? Porque ela chegou oferecendo coisas para o profeta, não foi o profeta que pediu. Mas numa relação sempre tem que ter um equilíbrio. Se eu ofereço alguma coisa para vocês, vocês oferecem algo para mim. É mais ou menos assim que funciona. Eu venho, dou, né, preparo as aulas, dou esse conteúdo e falo para vocês: olha, deixa seu like, se inscreve no canal para ajudar a crescer. Então, eu ajudo vocês e vocês me ajudam para o canal crescer. É uma troca. Ele recebeu todo esse bem que ela preparou para ele e ele queria oferecer alguma coisa em troca para ela, mas ela falou que não tinha nada, que ela estava bem do jeito que ela estava. Né? Ela estava bem onde ela estava e não precisava de nada. E aí o profeta vai e conversa com Geazi, que é o menino que trabalha com ele, e ele fala: olha, ela não tem filhos. E o profeta, tá aí, qual é a mulher que não quer ter filho? Pois resolvemos a situação, vou lá falar com ela. E foi lá e falou para ela: olha, na próxima vez que eu vier aqui, você vai estar com um filho nos braços. E ela: não, meu senhor. Então, na hora que o profeta entrega a bênção para ela, já fala que não quer. Não, não me iluda desse jeito, né? E aí ele entrega a mensagem e vai. Acontece esse milagre que ela, na próxima vez que ele volta, ela tá com o filho. E aí ela tá feliz. No primeiro momento, Deus ofereceu para ela, deu para ela a bênção, mas ela recusou. Mesmo assim, né? O Senhor manteve a palavra do profeta e ela gerou o filho e estava aqui. Mas chega um dia, o que acontece com o filho? Ele acaba morrendo. E ela era muito sábia, ela não se deixava se levar pelas emoções, né? Porque sempre falo, tem uma aula, acho que dos juniores, que eu falo muito bem como que, na aula passada, aula número 5 dos juniores, eu falo como que a alma se comporta. A alma deseja ser amada, então ela faz tudo para chamar atenção, ela quer criar vínculos, então toda a emoção nossa vem da alma. Então ela não é uma mulher almática que vai agir com instinto, meu Deus, e chora, se descabela, né? Não. Ela morreu, o filho dela. Ela foi, levou na cama do profeta, naquela cama que ela mesma tinha dado para o profeta. Fecha a porta do quarto que ela tinha feito para o profeta e fala para a mãe dela: olha, para você ver como ela era submissa. Até nisso ela foi lá e falou para ele: eu estou indo atrás do profeta, vou conversar com o profeta. Aí ele questiona por que tá indo, porque não era a época, né? E ela falou assim: não, mas eu estou indo só e já volto. E aí foi atrás do profeta, com certeza não era muito perto, ele estava lá no Monte Carmelo. E aí ela vai e fala com o profeta. O profeta falou assim, ela falou assim: eu não pedi filho para você, mas agora eu quero meu filho de volta. Não é bem com essas palavras, quando você lê ali o contexto, você vai entender. Aí sim ela pede o filho, porque ela ganhou uma bênção e talvez ela não tinha dado o valor necessário para aquela vez. Foi preciso ela perder a bênção para daí dar valor. E aí ela vai atrás
do profeta. O profeta fala assim: não, tá, Gezi, vai lá e leva o meu cajado, né? O meu bordão lá, põe em cima da criança. Ela fala: não, eu não saio daqui sem você. Você vai lá comigo. Daí ela chora nos pés do profeta quando ela chega, né? Aí toda aquela emoção, todo aquele sentimento de perda vem nela naquele momento e ela valoriza. Aí o Senhor muda, né? Ela fala assim: ah, agora ela quer um filho, agora ela entendeu o favor que Deus tinha feito para ela, porque quando ela não tinha, ela não sabia sentir falta. Agora que ela perdeu, aí ela valorizou. É aquela história que todo mundo fala. É só depois que perde que a gente dá valor. E nisso o profeta volta com ela, aí ele vai, faz como Elias tinha feito quando ele foi lá na casa da viúva de Sarepta e a filha da viúva morre. O Elias vai lá e faz a mesma coisa, ele deita em cima da criança, né? Até que a criança volta à vida. E a mesma coisa o profeta Eliseu fez para que essa criança voltasse à vida. O que que isso significa? A gente vê que são mistérios da Bíblia, mas a gente vê que tinha muito poder na vida de Elias, né? Ele pedia unção, tanto que ele pedia essa unção de Deus, que né, Deus curava através dele, mesmo depois que ele morreu. A gente vê o tamanho da unção que tinha nos ossos dele, porque uma pessoa caiu né? Eles estavam enterrando ali uma pessoa que tinha morrido, mas nesse momento eles estavam sendo invadidos por um exército inimigo, as pessoas só jogou ele ali dentro, jogaram ele naquela cova que estava aberta, e quando o corpo daquela pessoa que tinha morrido tocou os ossos de Eliseu, ele viveu. Entende? Então, olha o quanto de poder de Deus tinha na vida deles, que o corpo deles curava, a gente vê a sombra de Pedro curava, então era muito poder de Deus, então por isso é que ele tinha esse contato com o filho, precisou desse contato com o filho para ele poder voltar à vida, certo? E então, olha que bênção de Deus, era tanto poder que estava, né, que aquilo fluía para fora dele. A mamãe foi cheia de fé naquele momento quando ela vê o filho dela voltar. Porque quando ela recebeu o filho, ela não queria, não era, ela não tinha pedido, ela não queria, ela fala isso mesmo para o profeta, mas eu não pedi. Agora ela quer de volta. E aí, então, a sunamita, ela era uma mulher sábia, mas ela precisava, além da sabedoria, ela precisava de fé. Às vezes somos guiados só pela sabedoria e não é isso que Deus quer. Nós temos que ter sabedoria e fé. E ela foi lá, então, quando ela usou a fé dela, ela podia ter falado para a mãe dela: ó, meu filho morreu. Não, ela não fez alarde nenhum. Ela colocou ele deitadinho, ela trancou a porta e foi atrás, porque ela tinha fé que Deus que deu o filho para ela também ia dar a vida de volta para ele. Então, essa mamãe, ela foi cheia de fé. E aí a gente pode dizer: mas como é que a gente consegue ter uma fé dessa? E olha o que a palavra do Senhor fala lá em Romanos 10, 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, nesses momentos, quando nós estamos contando essas histórias para os nossos alunos, nós estamos desenvolvendo neles, estimulando neles a fé. E nossa fé também é alicerçada. Quanto mais nós lemos a palavra de Deus, mais fé em Deus nós temos. Por quê? Porque nós começamos a conhecer melhor o nosso Deus. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais a nossa fé é alicerçada. Então, professora, na tua sala de aula, para você estimular a fé da criança, que a gente possa estimular a fé da nossa criança, a gente precisa falar da palavra de Deus todo o tempo. Fala a palavra de Deus através do louvor, fala a palavra de Deus através desses vídeos que a gente manda para casa com desenhos bíblicos. Fala da palavra de Deus quando está lendo a palavra de Deus. Leia essa história na Bíblia para eles verem que ali na Bíblia eles encontram também histórias de fé e de coragem. Amém, professora? E para encerrar, a nossa brincadeira vai ser o seguinte: você vai levar para a criança a massinha. Tem várias receitas de massinha aí na internet. Procura a receita de massinha, faz para ter uma boa quantidade de massinha. Corta também pedaços de papelão, se quiser encapar, ou deixa o papelão mesmo para você levar para a sala, para a sala de aula, para servir de suporte para a atividade que nós vamos fazer. Você vai entregar, então, a massinha para cada criança e eles vão modelar a casa
com os utensílios que tinha na história, com a mesa, com a cadeira, com o candelabro, com a cama, né? Cada criança vai modelar o quarto que a Sunamita fez para o profeta. E aí você faz uma mini exposição ali no final do culto. Como é que é uma mini exposição, né? A gente acha que não, como é que eu vou fazer uma exposição? Não, é simples. Você vai colocar ali, ó, exposição da turma dos primários, você coloca o nome da sua turma, é o quarto de Eliseu, certo? Coloca, imprime um papelzinho, pega aquele bando de TNT que nós sempre temos ali e capa num banco, no encosto do banco você cola esse recadinho ali que é a exposição da casa do Eliseu, da tua classe, e embaixo você coloca o fundinho de papelão com as esculturas que eles fizeram, com as modelagens que eles fizeram ali da casa. E convida as outras turmas para verem. Dá até para fazer um convitinho. Nós, da turma dos primários, convidamos você a conhecer a nossa exposição que estará montada no cara da igreja, certo? E aí eles vão lá conhecer. Então, é bem simples, se entrega para cada um no final da escolinha lá, eles vão, passam e conhecem, e depois que terminar, cada criança leva a sua embora. Então, é simples, já leva impresso, já dá os papel cortadinhos, papelão cortadinho para eles servirem de base, leva a massinha pronta e deixa eles modelarem. As dicas de hoje são essas, que Deus abençoe a aula de vocês e até a próxima. Tchau, tchau!